Graça e paz, família da Igreja Nacional Yahvé Shammah, todos aqueles que estão nos assistindo. Que Deus te abençoe nesse domingo, bem como toda a sua família, sejam cobertos com o sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esperança, otimismo, em meio a um caos, né? A palavra de Deus lá no livro de Isaías 40:31 diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como as asas de águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Falar sobre esse tema nos leva a pensar sobre dois tipos de pessoas: aqueles que são otimistas e os pessimistas, ou céticos, né? Então, pessimista ou cético é um estado do espírito humano, contrário ao otimismo, que se caracteriza por vezes sempre do lado negativo. Ele nunca tem certeza de nada, nem da verdade, falta-lhe crença, é um incrédulo, duvida de tudo e de todos. Ele sempre diz: alguém precisa fazer alguma coisa, mas ele mesmo nunca faz. Pessimista é aquela pessoa que tem uma forte tendência de olhar as situações e considerar tudo como um mal. Pessimista costuma sempre focar no lado negativo da situação ou das coisas ou das pessoas. E aquilo que não tem um lado negativo, ele inventa um lado negativo, ele cria um lado negativo para ficar mais confortável aos seus julgamentos. Por contrário, o otimista, ele é esperançoso, mesmo em meio ao caos, ele acredita que vai dar certo, né? Então, ser otimista dá trabalho, né? Porque ele tem que correr atrás, ir atrás, buscar conhecimento, pensar numa estratégia, crer, né, quando todo mundo está descrente, tem que ir em busca daquilo que é verdadeiro, e é isso que vai levá-lo para frente em meio ao caos. Diante desta colocação, a Bíblia nos ensina algumas coisas. Primeiro, são consequências, né, de um pessimista. A primeira coisa é o desespero. A Bíblia nos conta uma história onde Moisés havia enviado 12 espiões ou espias para observar a terra de Canaã, que Deus havia prometido ao seu povo. Está descrito lá no livro de Números, capítulo 13. Após chegarem da tarefa, 10 dos espiões trouxeram um relatório. E aí no livro de Números, capítulo 1 e 2, diz assim: falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada um príncipe dentre eles. Depois do Números 13, 18 a 20, diz assim: e vede a terra, o povo que nela habita, se é forte, se é fraco, se é pouco, se é muito, e como a terra é habitada, se ela é boa, se ela é má, quais são as cidades, né, que existem lá, que o povo que habita lá, né, as suas fortalezas. E também veja a terra, se a terra é fértil ou a terra é estéril, se nela há árvores ou não. Esforçai-vos e tomai o fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. E eles foram lá e vamos ver o que aconteceu, né? Os espias foram enviar 12 espias para essa terra, para verificar a terra, se ela era boa, se era ruim, se era estéril, né? Se havia povos fortes ou não. E aí eles voltaram com o seu relatório. Depois eles foram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de cacho de uva. E aí eles trouxeram em 2 pessoas, 2 homens sobre uma vara, assim como romãs e figos, né? E contaram-lhe que, olha, fomos à terra que o Senhor nos enviou, e verdadeiramente a terra mana leite e mel. Mas lá habitam os amalequitas, né? Habitam na terra do sul, os heteus, jebuseus, amorreus, que habitam na montanha, e os cananeus habitam junto ao mar e pela margem do Jordão. Os pessimistas são tragados pelo seu próprio pessimismo,
pois não consegue olhar além da nuvem escura que ele mesmo cria diante das situações. Então, nosso primeiro item aqui é o desespero. Então, o povo viu que a terra era boa, viu que a terra tinha recursos, mas eles ficaram desesperados porque haviam povos, né, maiores do que eles, haviam povos fortes, havia cidades fortificadas, né? E aí eles começaram a não acreditar nisso. Então eles são tragados pelo seu próprio pessimismo, pois não conseguem olhar além da nuvem escura. Às vezes a nuvem está escura, mas ele não consegue ver que além daquela nuvem existe algo diferente. Então eles mesmos criam situações. Segunda coisa que esse povo fez, que esses espias fizeram, foi a murmuração. Depois do desespero, o resultado mais comum que aparece na vida de um pessimista é a murmuração. E que no contexto bíblico que nós estamos vendo, uma atitude de ingratidão e falta de fé a Deus. Então ele tem falta de fé. Ele deixa de acreditar em Deus e começa a acreditar nas consequências. O povo de Israel se desesperou, sendo contaminado por um pessimismo destrutivo, que não considerou a ação de Deus, que os protegia até o momento. Então o povo de Israel, após o relatório desses homens, ou a divulgação desses homens, eles começaram a entrar em desespero, e aí eles começaram a não considerar aquilo que Deus tinha para a vida deles, aquilo que Deus poderia fazer. Então, que Deus havia protegido eles até aquele momento, né? A consequência, né, foi um desespero gigantesco que estourou em gritos, diz a palavra de Deus. Eles tão desesperados que eles ficaram, que eles começaram a gritar e a chorar durante um tempo. Então, e todos os filhos de Israel começaram a murmurar contra Moisés e contra Arão, que Moisés havia enviado eles à terra. Mas por que começaram a murmurar, né? A murmuração, geralmente, ela não resolve problema. A murmuração nunca resolve problema. E juntamente com isso, o terceiro item é a ingratidão. Deus havia libertado o povo do Egito, havia tirado esse povo do Egito de uma escravidão de muitos anos, fez-se grandes coisas, Deus criou grandes coisas, Deus proveu grandes coisas, alimentou o povo no deserto, protegeu sobre o sol, sobre o frio, mas eles não conseguiam ver e reconhecer as coisas boas. Antes, guardavam no coração ingratidão. Então, o pessimista, ele tem memória curta, né? Diferente do otimista. Mas o pessimista, ele tem uma memória curta, ele pensa numa situação do momento, da situação, aquilo que lhe atende, aquilo que lhe agrada, mas na primeira dificuldade, ele já começa a murmurar e ser ingrato com aquilo que ele já teve, ou que ele tem. O livro de Êxodo, nós vemos o povo vibrando quando Deus enviou grandes pragas no Egito. Então, as maravilhas que Deus fez no Egito, eles vibravam, eles falavam assim, não, Deus realmente é conosco, Deus, né, está do nosso lado, Deus vai nos libertar. Então, né, assim como quando abriu o Mar Vermelho, o povo passou em seco, não aconteceu nada a eles, né? No deserto eles foram alimentados, né? Nunca faltou água, nunca faltou alimento no deserto. Então, quando fez promessa de dar-lhes uma boa terra por herança, né, era algo que Deus já tinha, né, na sua aliança com o povo de Deus, entregar algo ainda maior para Deus, porque Deus já havia feito grandes coisas, mas Deus ainda tinha algo a mais para entregar a esse povo. Mas quando chegaram as primeiras provações, né, ao povo, logo eles esqueceram de tudo aquilo. E aí começaram a pensar em abandonar a fé e voltar à escravidão, ao ponto de dizer um ao outro, olha, vamos constituir um outro líder, e voltemos ao Egito. Isso está lá em Números 14:4. Então, ele falou assim, não, então, já que nós estamos passando por toda essa luta, por toda essa dificuldade, então vamos escolher outro líder. Então, eles queriam tirar Moisés da sua posição, ao qual Deus havia colocado,
né, ao qual Deus havia uma promessa, Deus havia feito uma aliança com esse povo, e de repente eles começaram a querer voltar lá atrás, porque eles achavam que o Egito era melhor do que aquilo que eles estavam passando. Então voltar ao Egito, né, meus amados, significa que o povo queria romper essa aliança com Deus, né? Eles queriam romper a aliança que foi feita com Deus, né? Então os pessimistas, eles não suportam provação. Essas pessoas nunca suportam provação. A visão dos 10 espiões demonstra um coração fraco. A palavra de Deus diz que aquele povo, porque é mais forte do que nós, somos como gafanhotos aos seus olhos. Então eles se achavam muito inferior àqueles povos que eles viram, aqueles, né, gigantes que haviam na terra, pessoas de grande estatura, né, que eram os filhos os amalequitas. Então, o que acontece? O pessimismo do povo israelita foi tão forte que fez com que eles tivessem uma visão distorcida dos fatos. Então, eles mudaram, a visão deles, né, mudou repentinamente, porque eles não suportavam a aprovação, eles não queriam a aprovação. Em meio ao caos, enquanto os 10 espias viram que a terra era boa, mas eles não conseguiram ter certeza disso. Eles viram, eles trouxeram o fruto, eles viram que a terra era fértil, eles viram que, né, a terra era boa, mas eles não conseguiram ter certeza disso. E aí entraram num desespero, murmuraram e agiram de ingratidão, né? Então são 3 coisas: desespero, murmuração e ingratidão. O povo poderia ter entrado em Canaã 39 anos antes do tempo. Mas devido a isso, a todo esse fato, né, Deus é um Deus sempre de recomeços, de oportunidade. Então é como se Deus estivesse dando uma oportunidade do povo se arrepender, do povo reconhecer, né, que eles precisavam de Deus, que eles necessitavam de Deus, que Deus supria toda a sua necessidade. Então Deus é um Deus de oportunidade, de esperança. Deus é um Deus de promessa, né? Então creia e tenha uma outra visão em meio ao caos. O caos é difícil, a luta é difícil, tá difícil suportar todo esse peso, todo esse momento que nós vivemos hoje, mas tenha outra visão em meio ao caos. Somente dos 12 espias, somente 2 tiveram outro olhar, cheio de otimismo e esperança, que é Josué e Caleb. Então é que quando o povo começa a se levantar contra Moisés e Arão, né, a palavra de Deus lá no livro de Números, capítulo 13, 30, diz o seguinte, que Caleb, ele fez calar o povo, né, diante de Moisés, e disse: não, certamente nós vamos subir e certamente nós vamos possuir essa terra, porque em herança, porque é uma promessa de Deus, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Então, olha só, dos 12, 2 conseguiu ver a situação de uma outra forma, né? Eles tinham esperança naquilo que Deus já havia prometido, porque Deus sempre cumpriu com a sua palavra, Deus sempre os atendeu, Deus sempre socorreu esse povo, Deus sempre abençoou esse povo. Mas a ingratidão, o desespero, a murmuração, né, o medo, isso fez com que o povo esquecesse de Deus, deixasse Deus de lado nos momentos mais difíceis. E Caleb não, Caleb ele fala assim: não, nós vamos subir, nós vamos possuir sim, em herança, né, é nossa herança, nós vamos subir. Então Caleb e Josué foram os únicos que não olharam para o tamanho do gigante, mas eles olharam para a grandeza de Deus, amém? Então eles não viram, né, a dificuldade que ia ser grande, mas eles viram a grandeza de Deus, eles viram, né, que Deus era muito maior, né, do que aquilo que eles estavam pensando ou vendo, né? Então a esperança deles, mesmo no meio do caos, diante de uma terra de gigante, de aparentemente mais forte, mas eles acreditavam e eles falavam: não, vai dar certo, nós vamos subir, nós vamos possuir a terra em herança. Então eles tinham plena convicção disso. Então existe uma promessa para você, meu amado, em meio ao caos: Deus não vai te abandonar. Essa é a palavra para a sua vida: Deus não vai te abandonar.
O caos ele pode estar tentando nos tirar o foco, nos tirar a esperança, né? Nos colocar em situações graves e difíceis como nós estamos vivendo hoje, mas Deus ele não vai te abandonar em nome de Jesus. Deus amado, ele muda você para que você mude o ambiente que você está. Então Deus ele precisa primeiro mudar você para que você mude o ambiente, né, aonde você está. Então tudo aquilo que está acontecendo ao seu redor, você é capaz de mudar se Deus mudar se Deus mudar você. Então aqueles que inflamaram o povo não conseguiram nem entrar na terra prometida. A palavra de Deus diz que todos eles morreram antes, né? Somente 2 conseguiram entrar, que é Josué e Caleb. A palavra de Deus, amados, no livro de Mateus 18, 19 e 20 diz assim: também vos digo, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa e pedirem, isso lhe será feito por meu Pai, que está nos céus, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. 2 espias entraram na terra, e a palavra de Deus no livro de Mateus, no Novo Testamento, diz o seguinte, que se 2 pessoas concordarem a respeito de alguma coisa e pedir para Deus, Deus ele vai nos conceder, né? Então se tiver 2 ou mais 3 reunidos, ele diz o seguinte, que ele está no meio de nós. Então se você está se reunindo hoje com a sua família, com seus familiares, se você hoje não pode ir a uma igreja, ir a um culto, assistir uma ministração da palavra em qualquer lugar, mas Deus está colocando você dentro da tua casa, da tua família, para que você entenda aquilo que Deus tem como promessa na tua vida. Eu creio que existe muito mais do que 2 ou 3 pensamentos nesses dias e atitudes de esperança. Então eu acredito nisso, que existe 2, 3 ou milhões ou milhares e milhões de pessoas, né, com pensamentos e atitudes de esperanças, otimistas para esse tempo em que vivemos. Glória a Deus por isso, porque nós temos visto pessoas, né, que estão lutando, que estão batalhando, que estão pesquisando, que estão desenvolvendo, que estão criando projetos, que estão, né, nos propondo algumas coisas, e eu acredito que essas pessoas, né, os seus pensamentos de atitude e de esperança vai nos ajudar a sair desse caos. Nesse tempo, não perca a esperança. Você pode estar até vendo gigantes, mas tenha certeza de uma coisa: a terra é boa. A terra é boa. Deus ele falou assim: a terra é boa. Né? A terra da promessa é boa, existe uma promessa sobre sua vida. Deus diz que não quer que ninguém, nenhum se perca, né? Que ninguém se perca. Então eu acredito que Ele está dando uma nova chance para nós, uma nova chance para você, uma nova chance para sua família, né? Deus é especialista, amados, em mudar o caos para a escuridão. Então Deus é especialista em transformar trevas em luz. Sabe por quê? Porque lá no princípio, no livro de Gênesis, capítulo 1, 2 ao 4, a palavra de Deus diz assim, diz que havia, né, trevas sobre a terra. E Deus disse, haja luz, e houve luz, e Deus viu que a luz era boa. Então Deus ele criou algo, ele falou assim, não, isso é bom, né? Porque era só trevas, era só escuridão, era só o caos. Não, mas existe luz, né? Então, e a luz era boa. Então Deus ele viu que isso era bom, né, para o homem. Então Josué e Caleb, diante da terra, mesmo com todos os povos que eram aparentemente mais fortes do que eles, não deixaram de acreditar que a terra era boa, mano. Porque ele tinha outro espírito. A palavra de Deus no livro de Números, capítulo 24, diz assim que o meu servo Caleb, por quanto nele houve outro espírito, um espírito, né, otimista, um espírito de esperança, um espírito de ver as coisas de forma diferente. E diz a palavra que ele perseverou em seguir. E eu o levarei à terra e entrou com a sua descendência. Então eles perseveraram até conseguir entrar na terra, porque Deus havia prometido isso para eles. Amém? Essa é uma palavra, né, de Deus para a sua vida. Mas eu quero fazer um comentário. Eu vi um texto, né, publicado na minha empresa sobre a situação em que vivemos. E um dos trechos que eu tirei lá de um dos informativos diz o seguinte: o cenário está muito dinâmico, mas é imutável a nossa confiança de que juntos superaremos esse período desafiador e dele sairemos fortalecidos com um intenso aprendizado de novas atitudes. E esse texto me chamou
atenção justamente pela palavra imutável. Imutável é que não está sujeito a mudar, é permanente, é constante, é imutável. Então, meus amigos, meus amados, né, em Cristo Jesus, o Brasil não pode parar, né? O Brasil não pode parar, nós não podemos parar porque estamos passando por um grande caos, né? Então, é tudo dinâmico, é muito rápido, as coisas estão acontecendo muito rápido, mas é imutável a nossa confiança. Então, nós temos que confiar, né, acima de tudo em Deus, mas também naquilo que está sendo proposto, naquilo que está sendo, né, criado, naquilo que está sendo, né, que as pessoas estão tentando fazer o melhor para que a gente não viva esse caos. Não prevaleça o caos, mas prevaleça a luz na nossa vida, prevaleça a luz na direção desses homens, né, dos governantes. Então, o Brasil ele não pode parar, né? Sim, temos que seguir todas as orientações, eu acredito nisso e creio nisso, até porque estamos fazendo isso, né? Temos que seguir todas as orientações dos governantes, dos órgãos, dos especialistas nos assuntos, né? Nos isolamos por um tempo. Hoje a igreja está até fechada, nós fechamos a igreja, mas isso é para preservar um bem maior, amados, preservar vidas, pessoas que lá vão, que creem, que confiam em Deus, que dependem de Deus, que buscam a Deus em todo tempo, que buscam fazer o bem sempre. Então, esse é o nosso isolamento. Então, nós fechamos hoje a nossa igreja para isso. Mas temos, né, hoje, né, uma igreja em cada casa. Então a sua casa se tornou, né, a igreja, e nós sabemos que a nossa casa é a primeira igreja. Então, né, o momento da sua reunião com a sua família, né, através das redes sociais, né, a gente sempre está tentando trazer uma palavra de fortalecimento, de otimismo, de esperança para você, né, para depois, amado, que tudo isso passar, possamos conquistar o quê? A terra prometida. Existe uma terra prometida para nós e a terra é boa. Deus disse que a terra é boa. Então, juntos, amado, nós vamos vencer. A palavra de Deus diz: não espanteis e não temais. Então, não tenha medo, não se espante daquilo que está acontecendo. É doloroso, é triste, né, sofremos com isso, sim, mas não se espante, não temas, né? Ele vai renovar as suas forças, né? Porque por isso, né, voe como águias, como nós começamos a falar lá no princípio, né? Voe como águias, né? Quando você olhar lá de cima das alturas, você vai ver que tudo aqui embaixo é pequeno, né? Então a palavra de Deus, né, que nós iniciamos, nós terminamos. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Então aguarde no Senhor Jesus Cristo, aguarde em Deus e Ele vai renovar as suas forças. E você vai subir como águias, vocês correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Amém? Essa é a minha palavra para você. Quero orar com você agora em nome de Jesus Cristo, que você tenha um domingo abençoado, que você tenha um domingo junto aos seus familiares, aos seus amigos, aqueles que estão próximos aí de você, dentro da tua casa, né? E que Deus possa nos ajudar nesse tempo, em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, quero colocar a igreja diante de Ti, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, o povo de Deus, aquele que acredita em Deus, ó Pai, independente de religião, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que eles sejam fortalecidos, Senhor Deus, nesta palavra, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Oramos pela nossa cidade, onde nós moramos, ó Pai, oramos pelo Brasil, oramos, Senhor Deus, por toda a terra, né? Pelos governantes, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, dá sabedoria a esses governantes. Oramos, Senhor Deus, para todos os empresários, as empresas, Senhor Deus, os trabalhos, Senhor Deus. Esse tempo, Senhor Deus, difícil, Senhor Deus, nos dá estratégia para esses homens, Senhor Deus, a conduzir os seus negócios, as suas empresas, Senhor Deus, para que não venha a cair no caos, mas que haja luz, né, de entendimento na vida de cada um deles, né? Oramos para aqueles que são mais necessitados, aqueles que estão longe, que talvez não tenham tanto recurso, ó Pai, que o Senhor provenha o recurso assim como o Senhor provia no deserto para aquele povo, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Abençoa os nossos anciões, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Guarda eles, Senhor Deus, debaixo das Tuas asas, Senhor Deus, e abençoa toda a família da terra, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Que o sangue do Cordeiro esteja sobre a tua vida, em nome de Jesus, e em breve estaremos juntos novamente. Amém? Glória a Deus.